Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui, professor Herbert, mais uma vez para a gente continuar nosso conteúdo maneiro de biologia. Agora a gente vai falar de protozooses, beleza? No segundo momento, né? Primeiro a gente falou sobre aquelas protozooses que eram causadas por protozoários flagelados, né? E aí agora a gente vai ver três doenças, uma delas causada por um risópode e as outras duas por um esporozoário. Então, vamos começar com a malária. Né? A malária, ela é uma doença que tem um histórico extremamente importante com relação à nossa espécie. Né? A gente pode dizer que foi a doença que mais matou os seres humanos em toda a história. Né? Existem relatos dela já desde a antiguidade. Né? Ela se difundia muito na região do Mediterrâneo também. Então, tipo, o berço da civilização ocidental ali, junto com os gregos, e já existiam relatos, né, de pessoas contaminadas com malária nessa época. E, assim, existem registros fósseis de homens pré-históricos, né, da idade da pedra, já com malária. Né? Então a gente vai ver até um aspecto importante evolutivo relacionado à incidência de uma condição genética chamada anemia falciforme, um pouquinho mais adiante. Tá? Então é o seguinte, ela é causada por um protozoário chamado Plasmodium, do gênero Plasmodium. Existem várias espécies de Plasmodium, eu listei aí, né, os 5 que são mais comuns, né, no mundo inteiro. E eles causam tipo diversas variantes da malária, que na verdade a gente classifica como malária porque os sintomas são bem parecidos, as características são bem parecidas, o que eles provocam é muito parecido, só que a diferença está, na maioria das vezes, no tempo que ele leva para se reproduzir. Daqui a pouco eu vou falar detalhes sobre isso também, beleza? Então, esse carinha aqui eu vou apontar com o mouse para você dar uma olhadinha, né? Dentro da hemácia, vários plasmódiums, tá? E ele infecta essa célula do sangue em um dos estágios do desenvolvimento dele, beleza? E essa doença é transmitida pela picada do mosquito prego, que é o Anopheles. Esse aqui, né, bem definido aí nessa foto, tá bem bonito. Esse é um mosquito que é característico de região de clima tropical super úmido, beleza? O clima equatorial. Tá? Então, a gente, para poder ter malária, a gente depende de área de incidência do mosquito, beleza? Então, ele é um transmissor e isso é uma diferença em relação a ser simplesmente um vetor, porque na verdade aqui você tem uma relação em que ele é o verdadeiro hospedeiro da malária, beleza? O que acontece? Olha só, um mosquito que tenha o protozoário, ele pica a pessoa. E quando ele pica a pessoa, lá na glândula salivar dele, ele aloja o estágio do protozoário, que é chamado de esporozoito. Aí o esporozoito cai na nossa circulação, né, porque o mosquito, quando pica a pessoa, ele libera saliva como um anticoagulante e anestésico para a gente não sentir a picada. Né, e ele continua sugando o sangue. E aí o esporozoito cai na circulação e ele vai chegar no fígado. Quando ele chega no fígado, ele sofre uma primeira transformação, virando o que a gente chama de merozoito. O merozoito volta para o sangue e vai infectar as hemácias. Dentro das hemácias eles se multiplicam, como eu tinha mostrado aqui. Ó. Então um merozoito se multiplica dando origem a vários merozoitos, que acabam saindo das hemácias, atingindo a circulação e infectando outras hemácias e fazendo isso. Então quer dizer, durante o ciclo dele a gente vai ver estágios em que há rompimento de hemácias em determinado período. E a cada vez que passa o tempo, mais hemácias se rompem. Né? E aí o que acontece? Esses merozoitos, eles em algum momento eles vão acabar originando o estágio que a gente chama de gametócito, que é como se fosse um cisto, beleza? Que é absorvido, né, que é ingerido pelo mosquito prego quando ele pica uma pessoa que está contaminada. Sacou? Então quando a pessoa estiver contaminada, ele vai picar a pessoa, né? Esse mosquito, esse protozoário dentro do intestino do mosquito vai gerar uma outra forma, que é uma forma gametocítica, sacou? Que vai reproduzir por reprodução sexuada. Então assim, o que acontece? A diferença entre o hospedeiro definitivo, que nesse caso é o mosquito, e o hospedeiro intermediário, que somos nós, é que no hospedeiro definitivo ocorre a etapa de reprodução sexuada, enquanto que no hospedeiro
que é o nosso caso no hospedeiro intermediário, ocorrem apenas estágios de reprodução assexuada, beleza? E aí, o resultado dessa reprodução sexuada, vão ser novos esporozoídos que vão se alojar lá na glândula salivar do mosquito, entendeu? Então, assim, no mosquito não tem a doença, tá? É simplesmente uma forma que o protozoário encontrou de se reproduzir, né, originando novas formas infectantes, e aí a gente acaba desenvolvendo doença e vários sintomas, né, somente relacionados a infecções do fígado e sintomas relacionados ao rompimento das hemácias. Tá? As hemácias são responsáveis pelo transporte de gases, então você já tem tipo já tem que pensar em algum tipo de processo bem semelhante a uma anemia. Tá? Mas a gente vai ver os sintomas daqui a pouquinho. Então, uma coisa importante de se falar sobre a malária é que ela acaba sendo endêmica de regiões equatoriais, né? Aqui no Brasil, ele está praticamente restrito à região norte, porque na região norte a gente tem aquele clima que tem umidade o ano inteiro. Então, o mosquito depende dessa umidade para se reproduzir. Então, nessas áreas, principalmente nas áreas de floresta mais fechada, a gente encontra muito mais mosquitos. Então, a chance da pessoa contrair a malária nessas áreas é muito maior. Entendeu? E é lá também que a gente encontra o mosquito transmissor, que é o Anopheles. Em outras áreas do Brasil ele é extremamente raro. No Sudeste a gente encontra em alguns lugares. Foi ano passado, teve um surto do ano passado para esse ano, um surto de malária no Espírito Santo. Tá? E chegou a ter alguns casos, ano retrasado, 2 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, alguns casos de malária também, tá? Principalmente por conta de pessoas que vêm infectadas de outros lugares, e aí chega aqui algum mosquito acaba sendo responsável pela transmissão, né? Mas são surtos que acabam dependendo da estação chuvosa. Então, quando ocorre um aumento no número de casos na região sudeste, principalmente, sempre vai ser no verão, que é a época que tem mais chuva. Quando a gente chega lá no clima equatorial, é o ano inteiro, porque tem chuva o ano inteiro. Chove mais durante o verão, mas chove muito também, né, quando não é verão. Tá? E aí, se você for olhar a distribuição dele no mundo, acaba sendo tipo bem parecida, que ele se concentra em regiões de clima muito úmido, né? Aqui na África Central, nas Índias, onde a gente tem aqui clima sujeito às monções, Sudeste Asiático, que também tem clima equatorial, né? Então são áreas de transmissão de malária bem intensa, beleza? E aí, o que eu estava falando? Olha só, o protozoário ele invade as hemácias, tá? Só que as hemácias, elas são células do sangue, né? Que tem um formato discoide, assim, bicôncavo. Parece uma almofadinha, né? É desse jeito aí. E o que acontece? Existe uma condição genética chamada anemia falciforme, em que a hemoglobina ela tem um aminoácido trocado nas suas cadeias alfa. E aí isso muda a forma da molécula. Mudando a forma da molécula, a forma da hemácia muda. E aí o protozoário não consegue infectar essa hemácia. Essa hemácia falciforme, ela é imune ao plasmodium. Então pessoas que têm anemia falciforme, elas já são naturalmente resistentes à malária. Então nota que é o seguinte, essa região aqui da África Central, Equatorial, ela é tipo exposta, ela tem uma população humana mais antiga, evolutivamente falando, e que está exposta à malária há muito mais tempo. Então, o que acontece? A seleção natural ela age priorizando a sobrevivência daquela galera que tem vantagem de sobreviver, né? E aí, nessas regiões aqui, não contrair malária é uma vantagem, porque muita gente morre de malária durante todos os anos por falta de atendimento, por falta de remédio, né? E é uma doença grave. É uma doença que tem sintomas graves. Ela é tratável, ela é curável, mas ela tem sintomas graves. Então muita gente acaba morrendo de malária, né? Algo em torno de 5%, 5 a 10%, né? Tem grande chance de morrer por conta dela, né? Então, assim, a galera que tem anemia falciforme nessa região, ela tem uma incidência, né? Uma proporção na população muito maior. Olha só, no resto do mundo, fica basicamente em torno entre 0 e 3%, né, de pessoas que têm anemia falciforme. Aí quando você vai chegando para essas áreas de incidência mais antigas, a frequência é muito maior, chegando até a mais de 15% da população. Beleza? Então olha lá, os sintomas dela
estão associados, como eu falei para vocês, ao ataque ao fígado, né? O fígado ele libera muitas enzimas, ele é responsável por uma grande quantidade de reações que acontecem pelo corpo, tá? E aí, tipo, quando alguma doença acomete o fígado, é, uma das reações do organismo é febre. Né? A febre é por conta da infecção e também por conta do fígado ter sido afetado nessa região. Aí, o que acontece? A gente tem alternância entre calafrio por conta da febre e calor intenso quando a pessoa não tem febre. E uma suadeira danada, sua pra caramba, dor de cabeça, dor no corpo, tá? E a icterícia. A icterícia é quando a pessoa tem fica com a pele amarelada. Isso acontece porque a hemoglobina, a hemácia quando se rompe, ela libera restos de hemoglobina que acabam se amarelando o sangue. Entendeu? E aí aquela falta de apetite, o cansaço que são característicos de processos anêmicos. E aí em casos mais graves ele acaba causando convulsão, coma, morte. Né? Existe grande chance da pessoa morrer, quer dizer, grande chance, é uma doença bem grave, uma doença que tem cura, que tem tratamento, mas ainda não tem vacina, beleza? Tem sido pesquisadas vacinas, mas é um protozoário muito complexo, entendeu? Então produzir vacina contra isso é bem difícil, bem difícil. Mas um dia a gente consegue. E assim, como é que a gente combate isso então? Pô, é basicamente combatendo o transmissor, combatendo o mosquito transmissor. Levando em conta que ela é uma doença principalmente relacionada a regiões que são naturais, né, florestas, matas tropicais, matas equatoriais, a gente não pode sair tacando inseticida de qualquer maneira no ambiente, porque ele vai acabar provocando um grande impacto ambiental. Então tem que partir de proteções individuais. Né? O mosquito se prolifera na floresta. Aí é claro que evitando a proliferação do mosquito próximo das regiões habitadas, isso é uma vantagem. Né? Diminui a chance de haver contato com o mosquito e contaminação, sabe? Mas o principal nesse caso seriam as proteções individuais. O cara chegar e passar repelente todo dia, usar mosquiteiro pela casa, tela na janela, tá? Inseticida dentro de casa, beleza? Bom, aí vamos para a próxima doença, que é a amebíase ou disenteria amebiana, tá? E aí ela é causada por um tipo de ameba, que é a entamoeba histolítica, beleza? Ela é um risópode, ela se locomove por pseudópodes, beleza? E a gente contrai a disenteria amebiana basicamente a partir da ingestão de água e alimento contaminado pelos próprios cistos da ameba. Tá? Então é um tipo de doença que é bem comum, bem fácil de se contrair, tá? Porque nós somos os únicos hospedeiros aqui nesse caso e a gente acaba se contaminando e recontaminando algumas vezes por falta de higiene. Tá? E muitas vezes, obviamente, por falta de saneamento básico. Tranquilo? Então aqui eu tenho um ciclo simplificado da amebíase, né? O cara consome um alimento contaminado ou bebe água contaminada, né, com os cistos da ameba, e aí ela lá no intestino, esses cistos se rompem e liberam as amebas. E aí quando as amebas estão no intestino, elas tipo, se fixam na parede do órgão e produzem um muco para grudar ali dentro. E aí, eventualmente, algumas hemácias podem tipo, romper essa parede e danificar a parede de vasos sanguíneos, cair na circulação e atingir outros órgãos. Tá? Aí a doença acaba se tornando um pouquinho mais grave, mas é muito raro acontecer isso. Normalmente o que vai acontecer é simplesmente uma dor de barriga, tá? Às vezes uma diarreia, mas a diarreia é mais rara, normal é sair fezes com muco, ou muco ou sangue. Tá? Eles saem junto com as fezes porque foi esse muco produzido pelas hemácias para elas se fixarem na parede do órgão, beleza? E aí acaba dando cansaço por conta do sangue que acaba sendo perdido, beleza? E perda de peso porque dificulta a absorção de nutrientes, né? E acaba dificultando também a absorção de água. E aí pode provocar uma certa desidratação, beleza? E como é que a gente pode se prevenir dessa doença? Basicamente saneamento básico, que o saneamento básico ele não é responsabilidade do cidadão, ele é uma responsabilidade do governo. O governo tem que prestar saneamento, água encanada, esgoto, né, coleta de esgoto, tudo isso o governo tem que prestar, beleza? Então algumas áreas não tem esse tipo de oferta do governo com mais qualidade, né? Então é comum
haver o contato da água que já foi utilizada com a água que ainda vai ser utilizada, né? Então as fezes às vezes são liberadas num curso de água da região e esse curso de água acaba sendo utilizado para irrigação de plantação, alguma coisa desse tipo, acaba contaminando os alimentos, beleza? Então tem que ter saneamento básico. E aí as regiões que não tem saneamento básico, e até nas que tem saneamento, é bom por ferver a água, que aí mata os protozoários, não só os protozoários, mas outros seres infectantes também que estejam na água, né? Lavar bem os alimentos com essa água fervida de preferência, né, óbvio, ou então com aquelas misturas que levam hipoclorito, vinagre e tal, que também matam protozoários, também matam bactérias, beleza? E higiene pessoal, lavar bem as mãos, né, como a gente tem adquirido esse hábito aí com a pandemia que a gente está vivendo, então tem que manter esse hábito de lavar as mãos que a gente não tem, ele é extremamente importante, beleza, galera? E por último, essa toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que aliás, vou melhorar isso. A toxoplasmose é uma doença causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. É esse esporozoário aí. Eu falei que é uma doença, mas nem sempre a pessoa tem o toxoplasma e desenvolve a doença. Aliás, na imensa maioria das vezes das pessoas que estão infectadas por toxoplasma, não ocorrem sintomas de doença nenhuma. Tá? São completamente assintomáticos, beleza? Mas isso não quer dizer que ele não seja grave e que não possa provocar algum tipo de doença. Vai provocar, mas vamos lá. Como é que a gente adquire isso? O toxoplasma, ele é um parasita natural de felinos, beleza? Natural. Nos felinos ele não causa nada, mas ele sai nas fezes desses animais. Quando sai nas fezes desses animais, eles acabam contaminando o ambiente, contaminam verduras, contaminam a água. Então, quando a gente ingere água ou verdura contaminada ou alimento contaminado com o protozoário, a gente pode adquirir o protozoário. Só que outros animais que fazem parte da nossa dieta, tipo gado, né? Criação de gado, porcos, ovelhas, galinhas, eles podem consumir esses cistos também do toxoplasma que estejam largados no chão, né? E é claro que sem querer ele vai ficar procurando toxoplasma para comer, mas ele contaminou o alimento dele, né? E aí ele contamina a carne do bicho, e a gente quando come essa carne mal passada, a gente acaba se contaminando também, tá? E quando a gente tipo, tem aquele hábito de ficar dando beijo nos bichinhos, principalmente gato, né? Cachorro um pouco mais raro, mas gato é bem comum, porque eu falei para vocês, ele é natural, o toxoplasma é um parasita natural de felinos sem causar nenhum problema para eles. Tá? Então quem tem aquele hábito de ficar dando beijo em gatinho, em cachorro e tal, tem chance de acabar contraindo o animal pelo simples contato, né? Porque o animal ele usa a língua para se limpar, né? E aí quando ele se limpa e depois ele lambe a pessoa, ele acaba infectando a pessoa com toxoplasma, aí você pega a comida com a mão e bota a comida na boca, você já infectou sua comida. Então assim, são muitas possibilidades de acabar contraindo isso. E ainda existe a chance, né, grande de uma mãe que esteja com toxoplasmose transferir o toxoplasma para o filho, e aí no caso é a situação mais grave para a gente. Beleza? Quando a criança nasce com toxoplasmose, ela pode desenvolver vários tipos de problemas. Beleza? Então aí, numa pessoa sadia, normal, né, se ela desenvolver sintomas, normalmente ela vai ter os linfonodos, aqueles nódulozinhos assim, na região aqui do pescoço e às vezes da cabeça, inchados, né, com um tamanho um pouco maior, uma dorzinha pelo corpo assim fraca, febre baixa, dor de garganta leve, mas nada assim, e passa rápido, os sintomas passam rápido. Tá? Agora, quando a pessoa está com a imunidade baixa, ele pode infectar o cérebro, tá? E aí quando ele infecta o cérebro ele pode provocar confusão mental, assim, sem gravidade também, mas pode provocar uma certa confusão mental, tá? Febre mais alta, dor de cabeça mais forte, né? E uma inflamação na retina, ele infecta os olhos e aí deixa a visão turva, beleza? Quando a criança está se desenvolvendo, essas infecções elas podem provocar cegueira na criança, entendeu? E convulsões, a criança pode nascer convulsionando e pode passar a ter convulsões ao longo da vida inteira por conta do toxoplasma que ela contraiu da mãe quando a mãe estava grávida. Porque às vezes com o teste, né, de toxoplasmose, ele é um teste que é comum feito no exame pré-natal. Tá? E assim, é um bom indício
quando encontram anticorpos para o toxoplasma no sangue da mulher ou quando encontram indícios de que ela já teve, porque ela não vai ter de novo. Porque a pessoa que tiver toxoplasmose, ela já está imune. Tá? E aí, se ela não tiver de novo, ela não tem chance de passar para os filhos dela. Entendeu? Então como é que a gente se previne disso? Ferver a água, né? Pô, higienizar os alimentos. Com relação à carne, pô, o suficiente, assim, deixar a carne congelada por uns 2 dias, né, numa temperatura bem baixinha, 20 graus negativos, assim, por volta de 20 graus negativos, botar ela no freezer por uns 2 dias, assim, antes de consumir, antes de pegar para poder fazer, porque aí mata o toxoplasma, entendeu? Ele é bem resistente também. Se for para fazer, tem que fazer a carne bem passada, né? E carne bem passada não é todo mundo que gosta, né? Assim, depois que, sempre que brincar com os animaizinhos, com os bichos, pô, lavar a mão, sabe? Ter esse tipo de cuidado com as crianças, evitar deixar as crianças brincarem em local que tenha contato com cães e gatos, onde eles façam as necessidades dele, né? Então, assim, e se brincar, pô, ficar de olho para ele não deixar a criança botar terra na boca, sabe? Botar a mão suja na boca e sempre estar lavando a mão das crianças, que é uma forma bem forte de não se contaminar com isso. Beleza? Então valeu, galera. É aí. Depois a gente volta com mais doenças. Valeu.